Boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então. A gente já está aí às 3h03. Me apresentando, quem ainda não participou de nenhuma edição da Trinx Labs, eu sou a Juliana, eu faço parte da equipe de relacionamento aqui da Trinx. Estou com a minha colega Priscila, aqui como mediadora no nosso chat. E vou passar alguns recadinhos antes da gente começar, tá? Primeiro, preciso que todo mundo desabilite o microfone, tá? Boa tarde, Andressa. Preciso que todo mundo desabilite o microfone para que ruídos externos aí do ambiente de vocês não entrem aqui na nossa reunião, tá? No final da apresentação, pode abrir o microfone para tirar as dúvidas e também pode ir mandando durante a apresentação as dúvidas aí no chat, que no final a gente responde ou a Priscila vai direcionando para o número certinho para para esclarecer a dúvida que vocês tenham fora o relatório de clientes, que é o assunto que a gente vai abordar hoje. E no final do treinamento, a gente vai compartilhar com vocês um e-book, que nesse e-book vai ter o passo a passo daquilo que a gente falar aqui nessa apresentação, né? O Trinx Labs tem a missão de compartilhar com vocês alguns conhecimentos e algumas ideias sobre informações dos estabelecimentos e mostrar como que a Trinx vai ajudar vocês sobre esses assuntos e nessas necessidades. E o e-book, que é enviado, como eu falei, lá no final da apresentação, a Priscila vai mandar aí no chat. Ele vem o passo a passo e mais algumas informações bônus sobre, no caso de hoje, relatório de clientes, tá bom? Então, vamos começar, né? Falar aí de relatório de cliente. E a gente levantou, né, esse assunto pensando principalmente em mostrar para vocês como vocês podem identificar nichos de clientes para poder trabalhar uma comunicação específica com cada público, né? Criar públicos-alvos específicos para ações de marketing, comunicação e qualquer coisa aí importante para a gestão do estabelecimento de vocês, tá? E eu já comecei aqui a compartilhar a minha tela com vocês com a tela de cadastro de cliente. Por quê? Porque esse aqui é o ponto inicial para a gente ter relatório de cliente. É saber quem ele é, né? E, gente, por favor, façam cadastro de cliente. Não sei se tem gente aqui com atendimento express, que é um atendimento que às vezes o cliente não volta com tanta frequência, mas nem que seja um cadastro mínimo, mas faz o cadastro do cliente com o nome e o telefone dele, para no futuro você fazer alguma ação, alguma comunicação, tem as mensagens de aniversário, qualquer coisa que faça o cliente lembrar do nome do seu estabelecimento em algum momento, sabe? Nem que seja para ele pensar assim, caramba, eu fui só lá uma vez, eles estão me mandando mensagem de aniversário. E pode ser que passe lá e fale, esse estabelecimento aqui me mandou uma promoção um dia desses. Então, assim, tô aqui com a tela de cadastro de cliente, porque é muito importante, não só para o relatório que vocês vão ver, que vocês vão ter acesso, mas também para o relacionamento de vocês com os seus clientes, tá? E aí eu já vou dar uma forma muito fácil de ter cadastro de cliente, que é trabalhar com agendamento online. O cliente, quando ele vai fazer um agendamento online, ele tem que fazer o cadastro dele, ou ele tem que fazer o login quando ele já tem um cadastro. E aí ele fazendo o login ou o cadastro, a informação já vai para o seu sistema de uma forma bem fácil para você, né? Já que você não vai precisar fazer o cadastro desse cliente e você não vai precisar fazer o cadastro desse cliente e vai estar sempre atualizada aquelas informações do cadastro do cliente, tá? Então, assim, cliente é um dos itens, né, mais importantes que vocês têm no estabelecimento de vocês. E é importante a gente saber o máximo de detalhes que a gente tem aqui no cadastro para poder ter esses insumos, né?
essa informação, esse histórico e conhecer bem o cliente, tá? Então, já dei algumas dicas. O cliente faz agendamento online, ele mesmo já faz o cadastro para você, vai estar sempre atualizadinho, tá? Agora, o pessoal está até pedindo aí no chat, vou mostrar assim, tá? Não se preocupa, não. Aqui no dia a dia, no nosso sistema, vocês têm várias formas de chegar no cadastro do cliente, tá? Chegar aqui nessa janelinha. Uma é no primeiro... Peraí que eu acho que a minha tela, o meu compartilhamento caiu, né? Caiu. Caiu? Peraí. Então, a gente tem aqui, na tela de agendamento, seja por qualquer caminho que você for lançar um cliente, você vai ter aquela telinha de cliente que a gente estava vendo. E para ser fácil, independente do caminho que você use no sistema para lançar o cliente, porque você pode trabalhar com comanda, agendamento prévio, você pode lançar o seu cliente lá no controle de entradas e saídas. Inclusive, gente, mais para frente a gente vai ter uma Trinx Lab falando dessas opções de como lançar o cliente no sistema, tá? Mas independente de onde você for, a janelinha é a mesma, porque tem que ser prático aí no seu dia a dia, tá? Então, assim, ó, se eu for aqui no agendamento e for em novo agendamento, eu tenho aqui o meu sinalzinho de mais verde, que é para eu incluir um novo cliente. Se eu tiver lá no uso de comandas, agenda por cliente, que é aqui que a gente tem o uso de comandas, que é indicado para quem tem atendimento por ordem de chegada. Quando você for abrir uma comanda, mais uma vez você tem ali o maisinho para você poder incluir o cadastro desse cliente. Então, pensou em lançar o cliente no sistema, você vai ter aquele maisinho verde, você vai ter um sinalzinho de mais para você poder chegar naquela telinha de cadastro de cliente, tá? Aí vamos falar propriamente do cadastro do cliente, fugindo do óbvio, do nome, do telefone, né? Hoje a gente tem rotina de mensagens, tem saldo de e-mail, tem lembrete premium que a gente precisa do telefone e do e-mail, mas vamos pensar um pouco além dessas informações mais básicas. O CPF, para você aí que emite nota, né, tem muitas localidades, prefeituras, prefeitura ou o Cefaz que pede o CPF do cliente na nota. Então, aqui já tem um campo, e-mail para você criar suas campanhas, data de nascimento para você poder trabalhar uma ação de marketing de acordo com o aniversário do cliente e para que a própria Trinx te avise lá na sua agenda, quando o cliente agendar no mês ou no dia do aniversário dele. Então, você cadastra uma vez, o resto a Trinx faz, seja para enviar as mensagens de aniversário que você configurou ou para fazer essa sinalização na agenda, tá? A rede social do seu cliente, né? Tem aqui o campo para você botar o Instagram, o como conheceu, para você também fazer uma ação de marketing, tá? Tem várias opções aqui já para você ir selecionando. Se você precisar, a gente pode incluir uma específica para o seu estabelecimento também, tá? E aí você consegue fazer uma análise daquele marketing. Então, vamos supor, você está investindo lá no Google, mídia paga no Google. Aí você quer saber quais os clientes que agendaram que vieram do Google para saber se aquele investimento está te dando retorno ou não. Você consegue fazer esse acompanhamento preenchendo aqui o como conheceu, tá? E o campo observações. O campo observações, gente, é livre e é restrito. O seu cliente, ele não vai ver o que está aqui no campo observações. Então, aqui a gente pode botar que é a filha da Maria. Para quê? Para criar uma referência. Pode ser, quando você tem um cliente alérgico, você bota aqui, que é aquela alergia dela, é acetona. Você tem aquele cliente que tem um problema com um profissional específico, aí bota lá, nunca agendar
com X profissional, para não criar um desconforto. Ou você tem aquele cliente que compra pra caramba. Se você mostrar um produto, você sabe que é a receita garantida que ele vai comprar, anota aqui, que ele é bom comprador de esmalte, vamos supor. Então, você tem esse campo de observação para você botar o que você quiser, mas sempre consegue coroar uma informação sobre aquele cliente e usar isso a favor aí do seu estabelecimento, tá? E assim como o campo de observação... Ah, tem endereço aqui também, tá, gente? Aqui embaixo tem endereço, principalmente porque tem umas localidades que cobram endereço no cadastro do cliente para fazer emissão de nota, mas também até por uma questão de segurança, de acompanhamento que você queira fazer, tá? Então, repetindo, faça o cadastro do cliente sempre e com o máximo de informação que vocês quiserem. Lá no e-book, vocês vão ver que quando você faz o agendamento pelo aplicativo, aqui nas nossas apresentações, a gente está usando o sistema web para visualização ficar melhor, tá? Mas a partir de mês que vem, novembro, a gente vai ter treinamento às terças-feiras só sobre aplicativo, compartilhando tela e fazendo lançamentos pelo aplicativo, tá? Mas lá no nosso e-book que vocês vão receber, vocês vão conseguir baixar lá no final, tem um agendamento pelo aplicativo onde você pode importar o cliente, da agenda do seu telefone. Então, você tem lá o cliente já na agenda do seu telefone, quando for agendar ele pelo aplicativo, você consegue puxar aquele nome e telefone já da agenda do telefone, tá? Que aí o número do telefone você puxa da agenda do seu aparelho, né? Do seu aparelho celular. E aí, pensando ainda nesses exemplos que eu dei, de cliente que é bom comprador, cliente crítico, cliente VIP, a gente tem aqui as etiquetas. Nas etiquetas, a gente tem etiqueta de cliente e etiqueta de agendamento. Mas hoje a gente vai falar só das etiquetas de cliente, tá? Que são 10 etiquetas que você pode criar para justamente destacar algum ponto, alguma característica importante daquele cliente e, inclusive, depois você pode fazer o filtro de clientes por etiqueta. Olha aqui o meu exemplo. Eu tenho preferência Lu, então é um profissional que tem preferência. É um cliente que tem preferência para profissional Lu. Eu tenho um cliente chato, então, assim, aquele cliente que eu não posso atrasar de jeito nenhum, que eu não posso ter um ar-condicionado muito alto, que o rádio tem que estar desligado. Então, eu dou aquela sinalizaçãozinha ali que vai ser restrita para vocês, mas vai sinalizar e vocês vão conseguir contornar uma situação de uma forma bem fácil, tá? Aí tem cliente de parceria, né? Aqui o nosso sistema é de teste, então tem umas coisas, cliente VIP aqui, verdinho. A gente tem aqui uns clientes, como é que se chama de teste, a gente tem umas etiquetas que não faz muito sentido o nome, né? Mas para contextualizar, preferência, alérgico, bom comprador, VIP, indicação, parceria. Você consegue fazer todas essas etiquetas para ir vinculando ao cadastro do cliente e pode ter mais de uma etiqueta no cliente. Então, você pode sinalizar um cliente alérgico com um cliente que é bom comprador de produtos, por exemplo, tá? Então, onde vocês entrarem, pessoal, para lançar o cliente, vai ter a opção para vocês fazerem o cadastro do cliente, tá? E todos os cadastros, as verificações, novos cadastros, tá tudo concentradinho aqui, ó. Meu estabelecimento, clientes, todos os clientes. Esse aqui é um relatório muito importante para vocês terem acesso, para justamente você fazer o filtro de clientes por várias opções, né? Todas essas informações que vocês têm no cadastro e mais as informações de históricos de consumos daquele cliente, tá? Então, ó, aqui eu tenho o sinalzinho de mais, lembrando que sinalzinho de mais é o quê? É para mais cliente, é para adicionar um novo cliente para fazer o cadastro, mais um cadastro de cliente, tá? Sinalzinho de mais é para adicionar um cadastro.
E olha a quantidade de filtro que vocês vão ter aqui. Então, pode filtrar por nome, CPF, telefone e e-mail. A origem, se é um cliente balcão. O que é um cliente balcão? É um cliente que vocês fazem o cadastro dele no momento do agendamento, tá? O cadastro do cliente é feito aí na loja. A gente tem o cliente web. O que é o cliente web? É quando o próprio cliente faz o cadastro dele, né? Você liberou lá o agendamento online para o próprio cliente fazer o cadastro, e ele fazendo o cadastro aparece aqui para você como um cadastro web. E tem o cadastro do Google Reserve, com aquela parceria que a Trinx tem, que o cliente pode agendar lá no Google e do Google já passa direto para a sua agenda. O cliente não tem necessidade de entrar no Trinx, aplicativo, nada disso. De uma plataforma já aparece lá na sua agenda, tá? Aí, olha só, data de cadastro. Você quer mandar uma mensagem, fazer uma ação, ver a quantidade de todos os clientes novos do mês de setembro, mês passado. Vem aqui, data de cadastro, bota o mês que você quer, vai aparecer todos os clientes aqui para você. Daqui mesmo, o número que tem o WhatsApp, vai ter um íconezinho do WhatsApp do lado, você já consegue mandar uma mensagem do seu WhatsApp web para o cliente, né? Então, vamos supor que você vai fazer esse filtro todo dia 1º do mês. Pega o mês passado agradecendo a visita, ou na segunda agradecendo o cliente que veio na semana passada, um cliente novo da semana passada, né? Então, assim, dá muita margem para a gente fazer muita coisa, simplesmente filtrando a data de cadastro do seu cliente, tá? Aniversariante, a gente já faz automático, a gente tem vídeo WhatsApp, a gente tem, automático a gente tem SMS, a gente tem e-mail, mas você tem o envio pelo WhatsApp web quando o cliente está agendado. Mas se você quiser, por exemplo, na minha segunda-feira, eu vou fazer uma ação e vou mandar todos segunda ou terça, né? Tem estabelecimento que não abre segunda. Então, assim, meu primeiro dia aberto da semana, vou ver todos os meus clientes que fazem aniversário naquela semana e vou mandar uma mensagem para eles. Você vai vir aqui, aniversariante sempre, bota a data que você quer, filtrou, vai aparecer aqui, daqui mesmo você está mandando um WhatsApp para o cliente que está fazendo aniversário, tá? Tem a questão das etiquetas, ó, que a gente está falando, né? Então, você quer saber todos os seus clientes VIP que fazem aniversário no mês de novembro. Então, ainda dá para combinar informações. Por isso que é tão difícil a gente falar aqui na Trinx quantos relatórios você tem, porque é tanta informação que você pode combinar para justamente, como eu falei lá no início, buscar um público-alvo que a gente não consegue nem dizer quantidade de relatórios exatos em números, né? Então, assim, todos os seus clientes VIPs que fazem, aí VIP é a etiqueta, né? Que fazem aniversário de hoje até o final do ano. Você quer ver todos os clientes de parceria que fizeram cadastro de dia 1º de outubro até agora, né? Ou você só quer ver os seus clientes chatos, como eu tenho aqui sinalizado. E aí você fez a seleção, filtrou, tá aqui o relatório para você ver, tá? E aí, escondidinho aqui, para você não achar que parou aqui as informações e as possibilidades de relatório, eu tenho aqui mais filtro que vai, ó, abrir mais um universo para a gente, que a gente pode usar só isso aqui, ou a gente pode combinar também com o relatório que já estava aparecendo. Então, eu tenho aqui, ó, infiltrar por cliente, eu tenho cliente que tenha feito algum serviço, específico. Ah, eu estou com uma promoção para o serviço de sobrancelha, designer de sobrancelha. Ou então, eu estou vendendo um lápis novo, um produto assim top de linha. Vou mandar, eu quero saber todo mundo que fez designer de sobrancelha nos últimos 15 dias. Eu venho aqui, ó, bota aqui 15 dias, porque eu vou mandar uma mensagem, vou fazer uma ligação, vou mandar um e-mail falando para esses clientes do produto que eu tenho. Então, você consegue vir aqui, tenho feito serviço específico, seleciona qual é esse serviço, vai filtrar, vai aparecer os clientes aqui para você, tá?
E aí tem também, ó, que não tenha feito nenhum serviço. Cadê o meu cliente que não tenha aparecido? Quem são esses clientes que não têm aparecido? O que você vai fazer? Você vai aqui só escolher esse filtro, botar o período, filtrar e pronto. Tá aí a listinha dos seus clientes desaparecidos na sua frente, você chamar eles de volta. Tá? Então, assim, é tudo muito fácil, com muitas informações possíveis, tá? Aí, lembrando, tá aqui, ó, em mais filtros para abrir e você ter mais esse universo de informações, né, de clientes, de público, de nichos que você consegue criar. Ah, gente, botãozinho de exportar. Você gosta de Excel, gosta de um gráfico, uma tabela dinâmica, quer fazer alguns outros tipos de filtro? Tem aqui o botãozinho de exportar para aquele relatório virar um Excel e você poder trabalhar lá na sua planilhinha, tá? E aí, beber uma aguinha. Filtrou o cliente que você quer, ele apareceu aqui, além da opção de WhatsApp, você tem a ficha do cliente, que é mais um acompanhamento muito legal que vocês fazem dos seus clientes que fizeram serviços, o fidelidade, o editar o cliente muda de e-mail, cliente muda de telefone, você vai complementar, vai completar o cadastro de um cliente, colocando o Instagram dele, colocando como conheceu, o CPF para emissão de nota se ainda não tiver, o histórico do seu cliente, que é muito importante também. Gente, o histórico, inclusive, aparece no agendamento, tá? Por quê? Para você saber se naquele momento você oferece um outro serviço, se você oferece um outro produto, se você oferece um pacote, você olha se o cliente tem débito, ou seja, se ele está te devendo, e consegue acompanhar toda a vida dele aí no seu estabelecimento, né? Lembretes que ele recebeu, SMS, e-mail, produtos usados, tá? Histórico em rede, gente, isso aqui é para quem tem mais de uma unidade, tá? Quem tem mais de uma unidade pode compartilhar o histórico do cliente. Não vou entrar aqui nesse detalhe, mas está lá no e-book. Também qualquer coisa é só falar lá com a nossa equipe de atendimento, que a gente pode habilitar isso para você que tem mais de uma unidade, tá? Aqui, então, em todos os clientes, recapitulando, meu estabelecimento, clientes, todos os clientes, a gente tem a opção de cadastrar clientes e fazer esse monte de exemplo, de público, de relatórios que eu te falei, além de todas as combinações possíveis, tá bom? Eu vi que subiu aqui uma dúvida sobre o compartilhamento. A gente tem que habilitar na sua conta, tá? Perdão que eu não vi o seu nome, que já baixou. Então, ou você deixa o seu e-mail de acesso aí no chat com a Priscila, que a gente retorna o contato, ou você entra em contato com a gente, que a gente habilita, tá? A gente vê quais são as suas contas e habilita tudo direitinho para você poder usar, tá? E aí, falando aqui, gente, do histórico e dessas outras opções, a gente falou sobre ficha de cliente, né? Ficha de cliente é uma coisa muito boa para você acompanhar antes e depois, evoluções de serviço, né? Então, uma pessoa que está fazendo transição capilar, correção de cor, que está deixando uma barba crescer, estética, né? Que está fazendo massagem modeladora, depilação a laser. Então, é muito legal para a gente poder registrar e acompanhar essas evoluções, tá? Por quê? Todos os atendimentos do cliente vão ficar aqui listados para você. Novamente, a gente sempre dá opções de filtros para vocês, principalmente filtros de data, né? Que é muito importante para ajudar aí a vocês irem exatamente onde vocês precisam. Então, todos os serviços do cliente vão ficar aqui. Tem aqui o botãozinho de adicionar anotação. Para quê? Para você incluir alguma coisa a mais sobre aquele serviço, sobre aquele atendimento. Então, pode ser a coloração, a intensidade, lá do caso de bronzeamento artificial, algum tipo de medida,
Aqui, ó, anexar arquivo. Você pode colocar foto, você pode colocar um contrato escaneado, você pode colocar um exemplo de um corte que a cliente pegou na internet ou de uma coloração que a cliente pegou na internet, quer fazer assim daquela próxima vez. Você vem aqui e já salva no cadastro de cliente. E olha só, é uma coisa tão... Nunca nem usei esse exemplo, mas olha que legal. Eu chego para você e falo, Kátia, na próxima vez eu quero meu cabelo loiro igual o da fulana que está aqui nessa foto. Aí você vai lá, pega aquela foto e já bota lá no meu cadastro. Quando eu aparecer, você já sabe lá, olha, Juliana, hoje a gente vai ficar loira igual a fulana dessa foto, né? Então, assim, é uma coisa muito legal que cria um vínculo muito bacana no relacionamento com o seu cliente e facilita o seu trabalho, né? Então, por exemplo, coloração. Você já sabe a tinta que ela usou da outra vez. É só repetir, não precisa de análise, não precisa pensar. Óbvio, né, gente? Vocês são mega profissionais, você batem o olho, vocês já sabem, né? Mas ajuda, correria, dia a dia, cansado, né? Aquele cliente do sábado, o último cliente de sábado. Então, já olha no sistema para poupar um pouquinho do cansaço. E aqui você vai colocando essas informações. E aí é bom que quando salvar, olha aqui, a anotação que a gente colocou aqui já está na cara do relatório. Então, você procura o nome do cliente e já vai olhando aqui, ó. O serviço balaiagem, aconteceu isso, o corte, aconteceu isso. Você só vai rodando aqui, ó, só vai descendo a tela que você consegue ter essas informações que você está buscando, tá? Então, é bem fácil que, depois de lançado, numa única tela, você consegue verificar isso aí que você precisa, tá? E falando de acompanhamento, a gente tem também ficha de anamnese, formulário, para você colocar as respostas do seu cliente e também depois consultar tudo, tá? Vou mostrar rapidamente para vocês como que é. Também está lá no e-book o passo a passo de fazer, tem vídeo, tem artigo. Aí, vou dar o exemplo que eu falei de estética, né? Que tem medidas, por exemplo, vai fazendo massagem para reduzir medidas. Aí você precisa saber e precisa anotar. O cliente chegou, qual era a medida que ele tinha, o peso, né? E aí você vai ter aqui o caminho para você criar um formulário exatamente como você quer. E quando eu falo exatamente, é com qual pergunta e com qual tipo de resposta, ainda podendo configurar a assinatura online. Então, você vai responder, ainda vai mandar por e-mail ou por WhatsApp para o cliente fazer a assinatura online daquela ficha de anamnese, né, daquele formulário. E aqui o legal é essa questão da resposta. Não sei se vocês já fizeram formulário no Google Forms, que te dá esse monte de opção de resposta, né? Então, você bota aqui a pergunta que você precisa e a resposta pode ser em texto, em número inteiro, em número fracionado, pode ser múltipla escolha, pode ser seleção única, pode ser concordo ou não concordo. Sabe quem usa concordo ou não concordo? Quem usa formulário para fazer contrato. Então, vem aqui. A pergunta é cláusula 1. Gente, eu estou digitando errado, porque a outra mão está segurando o fone, tá? Para o som ficar errado, para ficar melhor. Então, cláusula número 1. Blá, 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 blá. Aí bota concordo ou não concordo. Vem aqui, concordo. Pergunta número 2, né? Que é a cláusula número 2. E aí você vai colocando, você está com o seu contrato ali de realização de serviços, todo no seu sistema e ainda vai mandar para o cliente fazer a assinatura dele lá digitalmente, tá? Então, é muito legal a gente ter também essa possibilidade de ter esse tipo de acompanhamento para determinados serviços. Vamos falar agora, gente. Então, assim, a gente já falou até agora de lançamento. Oi, Ju. Oi. A Jolima perguntou se você pode repetir sobre a parte do formulário. Como que faz? Isso. As opções que tem para marcar, que ela ficou com dúvida. Como a gente fala de cliente,
É a vida. É a vida. Desligar esse áudio, gente. Desligou, né? Vamos lá, então. Uma forma fácil de gravar tudo que a gente está conversando hoje é que, como a gente está falando de clientes, é só vir aqui em clientes que vai estar tudo aqui. Aí, o formulário tá aqui, ó, novo modelo de formulário, que aí você vai criar do jeitinho que você quiser, ou você vai em formulários e respostas, que aí você já vê o que já tem criado para você responder. Mas eu vou começar do zero. É um novo formulário que a gente está criando. E as opções de respostas, você vai selecionar de acordo com a pergunta que você for fazer, né? Tem pergunta que pode ser uma pesquisa de satisfação também, ô Andressa. Se você quiser fazer uma pesquisa, ó, você bota aqui. Qual a sua satisfação com atendimento? Aí você pode botar a resposta aqui aqui, ó, NPS, que a pessoa bota nota de 1 a 5. Ou você pode botar múltipla escolha e colocar muito satisfeito, insatisfeito, ó, muito feliz, não fiquei satisfeito. Você vai colocando aqui do jeito que você quiser, né? É essa liberdade de você ter uma coisa que você precisa no seu estabelecimento, mas fazer do jeito que você quer e de várias formas. Então, você pode ter um formulário da entrevista com o seu cliente, você pode ter uma pesquisa de satisfação, você pode ter um contrato. E aí, se você quiser botar outra resposta aqui, essa outra resposta já pode ser o que você quiser. Pode ser, assim, no sentido de ser outra opção. Então, aqui a gente colocou seleção múltipla. Aqui eu vou botar conte o que você achou. E colocar um texto, e deixar a resposta como texto. E aí o cliente, uma ele marca e a outra ele escreve, né? Ele digita. E aí, lembrando que no final dá para mandar para ele assinar. Tá, e até agora a gente está falando de lançar, né? A gente falou um pouco de relatório, mas... Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Qual é o caminho que tu entrou nesse novo modelo de formulário? Pode falar para mim, por gentileza? Meu estabelecimento, clientes... Tá. Novo modelo, tá? Ah, boa pergunta, para enviar, né? Não falei como faz para enviar. Quando responde, vou pegar um relatório aqui para responder. Obrigada. Nada. Para responder, para assinar, né? Depois que a gente responde, ó, vou botar aqui para responder esse. Vou botar o cliente, né? A gente sempre coloca o cliente em tudo que a gente pode, para a gente criar toda a história dele ali no nosso estabelecimento. Aqui 5, aqui. Aí eu vou finalizar. Quando eu finalizo... Ih, peraí, gente, esse formulário não está cadastrado para assinatura. Deixa eu fazer um que tenha. Compartilhamento sempre deixa o sistema lento, né? Nem o sistema deixa o computador lento. Aqui, ó, peguei um formulário no nome do cliente, que nem a gente estava fazendo antes. Configurei que, nesse caso, o profissional tem que assinar. O profissional assina aqui digitalmente. Aí,
Vou prosseguir. O meu cliente já pode assinar aqui também digitalmente, mas se eu quiser mandar, eu tenho que solicitar assinatura. O solicitar assinatura ou vai por e-mail ou vai para o WhatsApp. Aí chega lá para o cliente o link do formulário, ele abre e faz a assinatura. E aí já consta aqui para vocês que ele deu o acordo nas respostas daquele formulário, daquela ficha. Beleza? Vamos, então, agora se aprofundar um pouco mais nos relatórios, tá? A gente viu lá que em todos os clientes, além da gente cadastrar, a gente já faz um monte de relatório, gera um monte de relatório, mas vamos falar um pouquinho do ranking, tá? Que a gente tem rankings de serviço. Opa, a gente está falando de cliente. Ranking de clientes. Ranking, né? A gente já sabe, do maior para o menor. Mais do maior e do menor do quê? Aqui você consegue ver o cliente que mais vai, o que mais gasta em serviços, o que mais gasta em produtos, o que mais gasta em pacote, o que mais gasta no total, né? Somando essas 3 vendas que vocês fazem. O ticket médio, né? Qual é aquele cliente que com menos visita gasta mais? Vocês conseguem verificar aqui. Pode filtrar por período. Aqui em cima já vem a sinalização, ó. Então, no meu período de setembro, que é aqui onde meu relatório está gerado, o meu cliente que mais vai é a Pamela. Ou melhor, que mais foi é a Pamela. Então, se eu quiser, eu já posso fazer uma ação específica para a Pamela. Então, eu crio uma etiqueta do melhor do mês. Cliente, melhor do mês. Aí eu vou lá no cliente, no cadastro da Pamela, e vou jogar essa etiqueta melhor do mês. Né? Eu já sei que essa cliente é uma cliente boa. Aqui, eu também posso usar como base para criar várias campanhas, né? Que seja de marketing em relação à promoção, mas de relacionamento, né? Vamos pensar fora de ficar só dando desconto, só dando desconto, só dando desconto. Vamos pensar em relacionamento. Então, se a gente pode mandar uma mensagem para a Pamela, agradecendo a ela pelas 11 visitas realizadas no mês de setembro, Aí você manda uma mensagem bacana para ela. Você vem aqui, ó, pega o cliente com o maior ticket médio. Quem é? Esse aqui, ó, 215. É o Marcelo. Vou mandar uma mensagem para o Marcelo, agradecendo a parceria e que em outubro, em novembro, vocês possam se encontrar e realizar... Né? Vai lá e cria essa mensagem trabalhando o relacionamento, porque quando a gente fala de campanha e de saber cliente, a gente pensa muito em desconto. E não é nem tudo na vida, né, gente? É preço. A gente tem que botar o quê? Valor nas coisas. Então, você consegue, né? Poxa, imagina só. Obrigado pelas 11 visitas no mês de setembro. Será que a Pamela sabe que ela veio 11 vezes? De repente, nem ela sabe. Mas, poxa, tá acompanhando, né? Vamos ver quem gastou mais com produto, né? Quem gastou mais aqui gastou R$10. Vamos supor que tem um cliente que gastou R$100. E manda uma mensagem sabendo como é que está o uso dos produtos, e isso e aquilo, né? Então, a gente consegue trabalhar o relatório, o relacionamento e sem nem mexer no nosso financeiro, né? Como eu falei, fugindo dessa questão de desconto. Eu sou suspeita que eu gosto muito de todos os relatórios de ranking, tá? Aconselho vocês darem uma olhadinha, porque dá muita visão para a gente trabalhar campanhas, relacionamentos, configurações de programa de fidelidade. Marketing ajuda pra caramba nisso daí, tá? E fora isso, você está precisando de um relatório do cliente assim, onde que eu vou? Não sei para onde que eu vou? O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, relatórios principais. Aqui é muito legal, porque o sistema já vai te direcionar para onde você quer, ou melhor, para onde você tem que ir para você achar aquilo que você está querendo, tá? Então, ó, aqui em cima, a gente está falando de cliente, então vou aqui, ó, em cliente. E aí eu tenho, ó, ranking de clientes, qualquer período, o relatório dos aniversariantes,
Clientes sem agendamentos futuros. Eu falei, opa, cliente não tem agendamento ainda? Para quem trabalha, né, gente? Com agendamento prévio, vou clicar aqui para ser direcionada para poder fazer esse filtro e vou fazer uma ação que esses clientes precisam agendar. Nada de ficar sem agendamento futuro, não. Aqui, ó, histórico de cliente, quantidade de atendimento com pagamento, quantidade de clientes atendidos, você consegue mesclar aí, né, a oscilação dos seus clientes. E falando também de oscilação, e é só para fechar aqui, tá, gente? Relatórios principais. Filtra como cliente. Aqui tem principais relatórios e mais importantes para o seu dia a dia, para você poder vir aqui e ser direcionado direto para a página aonde você vai achar aquela informação, tá? Aí, ó, dando uma passada aqui no relatório de cliente, para você saber também que você acompanha os seus clientes que têm crédito, né? Deixou um valor aí para usar depois. Cliente em débito, seus clientes devedores, acompanhar certinho para nada passar em branco. Lá em relatórios, a gente tem também o retorno de clientes, que aí você consegue ver em números a frequência que o cliente está voltando ao seu estabelecimento, tá? Então, você vai ter um mês como base e a frequência daqueles clientes nos meses seguintes, né? Aqui está filtrado por 6 meses, tem outros filtros que vocês podem fazer, mas aqui mostra, por exemplo, ó, que no mês de abril, meu primeiro quadradinho verdinho aqui da esquerda, eu tive 10 clientes. Desses 10, 7 voltaram no mês seguinte. 3 voltaram 2 meses depois. Então, né, e aí tem o percentual. Então, dos 10 que eu atendi, 70% voltaram no mês seguinte. E é muito legal que você consegue fazer esse acompanhamento, como o próprio nome diz, do retorno, né? Em números, gestão envolve números, mas não só ver quem é, mas os números dessa constância, dessa frequência do cliente no seu estabelecimento, tá? É um relatório, gente, que envolve cliente, mas não necessariamente cliente, mas tem a ver com esses relatórios de cliente que tem vindo, cliente que não tem vindo. É o mapa de calor. Tá? Aqui o mapa de calor, ele vai dar, né, naqueles tons quentes de vermelho, laranja, qual é o comportamento do seu cliente em relação aos intervalos de atendimento, né? Você vai conseguir ver, ó, aqui em cima são os dias, segunda, terça, quarta, e as colunas, né, são os dias, as linhas são os intervalos de hora e hora, e você consegue analisar aqui o seu comportamento do cliente em relação a dia e horário de maior movimento. É um relatório que ajuda você a saber em que momento você tem que criar uma ação para atrair o cliente para um dia de menor movimento, ou para quando o cliente agendar, ele perguntar assim, qual o horário que tem? Você meio que oferece para ele aquele horário que costuma ter menos movimento, porque se ele aceitar, ótimo para você. Aquele horário que tem mais cliente, aquele horário que é mais procurado pelos clientes, ele fica livre, porque você já ofereceu para um cliente que perguntou um horário que tem menos movimento, né? E aí você consegue ir alocando e preenchendo a sua agenda de uma forma bem legal, tá? Mas, gente, voltando para finalizar, eu vou voltar lá na primeira coisa que eu falei para vocês. Façam o cadastro do cliente, sabe? Não faz... que seja inicialmente o cadastro mais incompleto, com nome e um telefone só, sabe? E aí depois, a cada visita, numa próxima visita, você preenche melhor aquele cadastro, tá? Mas não deixa de fazer
o cadastro do seu cliente. Seu cliente é valioso, o histórico do seu cliente faz com que ele veja o quanto que o cliente ele é valioso para você, né? O relatório faz com que o cliente veja o quanto ele é valioso, você saber o que ele gosta, o que ele costuma fazer, o que ele fez, e você saber como que tá? Então, por favor, no outro Triclabs eu falei, tem um dever de casa para vocês. Eu tenho um dever de casa para vocês também, tá? Olha o cadastro de cliente, todas as informações e começa a fazer o cadastro o mais completo possível, porque vocês viram aqui um pouco do universo de informações e de ações que vocês podem ter com o cadastro do cliente e fazendo o lançamento deles, tá? Fico por aqui, torcendo para que vocês tenham gostado desse papo que a gente bateu, que vocês possam aplicar o cadastro, os relatórios, as informações que a gente compartilhou, tá? Priscila, manda a pesquisa, já mandou a pesquisa para o pessoal baixar o e-book, né? E vou ficar aqui agora disponível. Mandei do e-book agora e vou mandar da pesquisa. Vou ficar aqui agora disponível, tá? Agradecendo muito a participação de todo mundo. No início do mês que vem tem outra edição da Triclabs, a gente só ainda não definiu qual é o assunto, a gente está analisando as sugestões que vocês mandaram, mas fiquem atentos aos e-mails, à agenda, às redes sociais que a gente vai divulgar, tá bom? Muito obrigada aí pelo tempinho de vocês, compartilhar um pouquinho e vamos para as dúvidas.